Bom dia a todos. Muitos enigmas ainda envolvem a humanidade no seu passado, cercando a nossa existência, bem como o mundo que conhecemos, numa cortina de mistérios. Corria o ano 1939. Um pesquisador chinês de nome Chipu Tei, acompanhado de alguns de seus alunos, iniciou uma exploração numa remota cadeia de montanhas do Tibete, conhecida como Bayan Kara Ula, onde localizaram um conjunto de grutas com umas características pouco usuais. Estas dividiam-se conforme se avançava em muitas cavernas, que por fim novamente se cruzavam. Contudo, quanto mais eles exploravam, percebiam que não se tratava de simples cavernas criadas pela natureza, mas sim de cavernas geradas artificialmente. Um dos fatores que levaram estes pesquisadores a esta conclusão foi o modo de como foi concebida a forma dada a estas cavernas. Todas tinham por parâmetro a forma quadrada e paredes cristalizadas. Já para aquela época, com a tecnologia existente, era impossível criar aquele tipo de estrutura artificial, pois para se fazer os cortes retos e a própria cristalização das paredes era necessário aplicar grande quantidade de calor. No caso da composição mineral daquela zona, cerca de 1200 graus Celsius. Ainda intrigados com a descoberta, os pesquisadores, ao adentrarem-se mais fundo no sistema de cavernas, acabaram por localizar o que aparentavam serem sepulturas. Intrigados, ao abrirem uma delas, localizaram o corpo de um ser humanoide, com estatura baixa, entre 1 metro e 1,30 m. Assim, descartaram serem crianças. Outro fator que chamou a sua atenção foi o tamanho do crânio em relação ao corpo, sendo extremamente desproporcional ao humano. Naquele ponto, muitas dúvidas já pairavam no ar. Não era humano, isso era de facto. Pela própria formação do crânio, além disso, a estrutura óssea deles mostrava-se aparentemente frágil, para os nossos padrões de rigidez óssea. Logo se imaginou ser uma espécie de primata, não catalogado. Mas primatas têm um cérebro pequeno e não se enterravam entre si, nem mesmo faziam sepulturas e os enterrariam uns ao lado dos outros. Deduziram então que não se tratava de primatas. Ainda perplexos, seguiram a sua pesquisa e continuaram a explorar o sistema de cavernas, em busca de pistas que pudessem esclarecer o mistério. Mais algumas passagens e cavernas depois, foram encontradas as provas de que não eram primatas, mas sim seres inteligentes. Eram desenhos e inscrições talhadas nas paredes. Os pictogramas representavam coisas que foram rapidamente identificadas como Sol nascente, montanhas, Lua, planeta Terra, as estrelas, com pontos e linhas conectando-se entre si. Mas um objeto que passou desapercebido inicialmente por estar semi-enterrado na Terra iria adensar o mistério. Foi encontrado um disco de pedra com 22,7 cm de diâmetro. Parecia uma espécie de registro histórico, feito por alguém que desejava deixar registado algo importante. O disco tinha um sulco muito perfeito para ter sido feito por um ser de pouca inteligência. A datação posterior do disco de pedra surpreendeu a todos, pois mostra ser bem mais antigo do que se imaginava. Depois de cuidada análise, chegaram à conclusão de que teria entre 10 a 12 mil anos de antiguidade. Isso surpreende um pouco e aumenta mais o seu mistério, pois torna essa pedra mais antiga do que as pirâmides do Egito, que tantas especulações e teorias trazem sobre si. Mas esse foi apenas o primeiro dos discos. Continuando a exploração, foi encontrado outro disco com inscrições de uma pictografia estranha e nunca antes vista. Esses caracteres são de uma escrita estranha e de significado ignorado, pois os caracteres gravados são quase microscópicos. Era impossível terem sido feitos riscando uma pedra na outra. Mesmo hoje em dia, teriam sido necessárias ferramentas especiais. Os discos tinham um corte perfeito, e isso há quase 12 mil anos atrás. Com certeza possuíam um significado muito importante para aqueles que os fizeram. No meio da maioria dos discos existe um orifício circular. Que tipo de ferramenta permitiu uma circunferência tão precisa, e isto há 12 mil anos atrás? Mais tarde foi encontrado outro disco, com outros caracteres diferentes, também indecifráveis, depois outro e mais outro. No total foram contabilizados 716 discos. Todos eles com inscrições de estranhos caracteres, a maioria com 30 cm de diâmetro e orifício central de no mínimo 20 mm de diâmetro.
Cada disco tem escrito sulcos finos em espiral desde o centro até à borda. Os discos foram limpos, recolhidos e etiquetados, e junto com os restos mortais dos estranhos seres foram encaminhados para Pequim. Ficaram então guardados no Museu de Pequim para posteriores pesquisas. Era uma enorme quantidade de discos de pedra, ou seja, uma biblioteca. Durante mais de 20 anos, houve várias tentativas frustradas de decifrarem o que estava escrito nos discos. Mais de duas décadas depois, exatamente em 1962, apareceu um professor de seu nome Tsum Umnui que ficou fascinado com a história e se propôs gastar parte do seu tempo a tentar decifrar o significado das gravações feitas na pedra. Com alguns colegas, constatou que os sulcos em espiral em cada um dos discos não eram riscos aleatórios, mas sim uma espécie de escrita muito bem estruturada, mas desconhecida, e que, antes de a tentar decifrar, precisaria transcrever todo o conteúdo para papel. Assim, começou o árduo trabalho de identificação dos caracteres. Foi necessário o uso de lupas para observar os minúsculos caracteres e copiá-los para os blocos de anotações. E assim, os discos um a um foram analisados à lupa para a cópia minuciosa do que estava escrito. Isso facilitaria a tentativa de tradução. Como os discos têm ao redor de 12.000 anos de antiguidade, essa escrita seria a mais antiga feita no planeta Terra. Foi uma tarefa muito difícil, uma vez que os símbolos não se parecem com nenhuma forma de escrita conhecida, e muitas das inscrições estavam apagadas pela erosão, dificultando assim a sua tradução. Por fim, com muita dificuldade, fazendo suposições e imaginando significados, transformando alguns desenhos em palavras inteiras ou mesmo frases completas, uma parte acabou por formar uma suposta tradução plausível e lógica. Assim, uma pequena parte foi decifrada. Toda a tradução reunida pela equipe foi então passada para a escrita chinesa. Mas a grande e maior parte continua sem significado, na verdade ficou incoerente. A parte que pôde ser traduzida é tão assombrosa que assusta pelo conteúdo, tão assustadora que depois de traduzida foi recusada pela universidade, que não aceitava de maneira alguma o seu conteúdo. Recusaram-se a publicar as suas pesquisas, alegando que os critérios de interpretação careciam de argumentação científica. Frustrado pela recusa de publicação, Tsum Unui exilou-se no Japão até à sua morte. A parte ordenada e descodificada conta a história de uma nave intergaláctica que foi obrigada a pousar na Terra justamente nas montanhas de Bayam-Karaula. Os tripulantes interplanetários eram os Dropa. Provenientes de uma galáxia distante e com o seu transporte danificado, sem poder levantar voo, não encontraram na Terra material para o seu conserto. Teriam de ficar no planeta e tentar sobreviver, pois estavam também sem meios de comunicar com os seus. Assim, os Dropa resolveram refugiar-se nas montanhas. Havia machos, fêmeas e crianças, vivendo nas grutas e fazendo as galerias das cavernas. Fizeram também as inscrições nas paredes e os discos de pedra, contando o ocorrido. As suas intenções eram pacíficas. Tentaram contacto com os habitantes da Terra, mas não foram compreendidos. Os humanos que os viram confundiram-nos com demónios e inimigos, e armados de lanças caçaram-nos e mataram a maioria deles. Os humanos que os Dropa tentaram contactar eram os nativos da tribo Han, que também habitavam em cavernas, mas em cavernas das montanhas vizinhas. Os Han consideravam-nos inimigos, que estariam a tentar invadir o seu território. Depois de várias tentativas de comunicação, os Han conseguiram entender as finalidades pacíficas dos Dropa. Foram admitidos pelos Han e convidados ao seu território. Assim, os Dropa sobreviventes puderam viver juntamente com os Han, até que todos morreram e foram enterrados nas cavernas onde viveram. Seja qual for a verdade por trás dos discos Dropa, os estudiosos e pesquisadores continuam fascinados com a sua existência. A alta concentração de cobalto e a alta dureza deles aumentam o mistério acerca destes objetos. Arqueólogos e antropólogos continuam tentando saber mais sobre o seu significado. A sua origem continua desconhecida.
Obrigado por assistirem e um bom dia para todos.